Já supondo então que vai ter um material aí de apoio de grupo de Lorentz, que as pessoas já são sabe. Então vamos entrar direto com os campos clássicos relativísticos, né? Que aí a gente tem uma formulação de espaço de teoria de Young direto nesse espaço. Então, trabalhar agora com a ideia de que os nossos campos, né, vamos formular agora ações lagrangianas têm invariância relativística, têm invariância de Lorentz, e vamos supor então que a gente já saiba, como vocês aí, alguns de vocês já conhecem, né, quer dizer, o espaço de Minkowski, vamos trabalhar então no cenário do espaço de Minkowski e grupo de Lorentz, né, que são as transformações espaço-temporais desse espaço aí. Então, as transformações de Lorentz, vamos trabalhar com aquelas matrizes que a gente sempre faz mesmo, né? São as matrizes, as transformações de Lorentz são dadas por matrizes lambda, que satisfazem a álgebra, satisfazem essa relação, invariância da métrica, e elas são transformações com determinante. Então, vamos trabalhar então com os campos relativísticos, né, como sendo campos que pertencem a certa representação IJ do grupo de Lorentz. A gente sabe que a representação do grupo de Lorentz aí vai estar nas nossas aulas espaço vinculado. Então, nosso campo ele está numa certa representação do grupo de Lorentz, e as representações que a gente usa recorrentemente são a representação escalar. Então, a representação escalar, nós colocamos aí os campos escalares, se a gente quiser, podem ser reais ou complexos. Temos a representação meio zero, na qual a gente coloca os términos left. Temos a representação zero meio, nas quais a gente coloca os términos right. Então, são os términos de raio e os términos right, né? Também de raio. E a representação aqui é equivalente. Representação meio zero. Tá? Porque nessa representação a gente coloca os términos right. A representação meio zero. Meio é a representação dos términos de tirar. Depois a gente tem a representação meio-meio, que é a representação na qual nós colocamos os campos vetoriais. Depois, já pensa mais. Nós temos depois a representação 1, 0, mais 0, 1, que é a representação na qual nós colocamos os tensores antissimétricos de lambda 2. E a representação 1, 1, que é a representação na qual nós colocamos os tensores simétricos também de lambda 2. Tá? Então, essas são as representações mais importantes aí que a gente usa do grupo de Lorentz. Eu estou supondo então que mais ou menos se conhece o grupo de Lorentz. Bom, então a gente vai formar lagrangianos que sejam covariantes, que sejam invariantes relativísticos, né? A partir desses campos aí. Oi? Ela pode ser um campo ou uma família de campos. Pode ser um campo ou uma família de campos. A gente pode colocar, por exemplo, um multiplete de campos, essa mesma representação. Então, vamos fazer esse exemplo agora, a gente vai fazer o Young-Mills, né? Na versão covariante, já na versão covariantizada do espaço de Minkowski, né? Vamos colocar isso aí. Então, o que eu queria justamente fazer era pegar agora, generalizar a teoria de Young-Mills para o caso, né? No caso de términos relativísticos. Então, vamos formular agora, vou formular aqui uma teoria de Young-Mills, então, a teoria de Young-Mills em espaço de Minkowski, né?
só assim, passando por esse congresso, é muito importante dizer, a gente está muito com o conceito de partícula, e não nunca de espécie. Então, quer dizer, o grupo de Lorentz define uma espécie, 0,0 uma espécie de campos escalares. Pode ser com massa M, outro com massa M2, mas ele está com uma espécie. A gente bota um campo escalar de uma maneira... O grupo de Lorentz, ele não leva em conta a massa. Ele é um grupo só com spin, né? Para botar a massa, e a gente tem que entrar para a discussão de Poincaré. Então, fica completamente indeterminada a questão da massa. No grupo de Poincaré, não. Quando a gente coloca uma representação do grupo de Poincaré, a massa já sai definida. No grupo de Lorentz, não. Ele é um grupo só com spin. Então, ele lança o spin do campo, mas deixa a massa do campo indeterminada. Então, eu posso ter escalar com qualquer massa. Já quando a gente faz as representações do grupo de Poincaré, ao dar os índices da representação, a gente já está dizendo se a partícula é massiva ou não, e está dando uma informação também sobre a inicidade ou sobre o spin. Tá? Então, o grupo de Lorentz é um grupo com spin, a massa fica indeterminada. Claro que na formulação lagrangiana, a gente formula uma teoria para o campo relativístico, mas aí inclui um termo de massa, então a massa é colocada na densidade lagrangiana, mas a representação do grupo de Lorentz, ela deixa a massa completamente em aberto, por isso que você pode entrar com essa noção de família. Tá? Então, nós estamos pegando essa noção darwiniana. Oi? Essa noção darwiniana. No sentido de que você deixa várias espécies na mesma representação. Você quer ver o que vai acontecer com as espécies. Isso, a lagrangiana é que vai definir. Então, vamos retomar a discussão que a gente teve nas aulas anteriores, só para poder formalizar e fazer a coisa mais um pouquinho rápida. Os conceitos já foram introduzidos, é só para a gente ver o que a gente ganha de simplificação para a teoria de alívio de espaço e uniforme. Vamos pegar um campo, uma família, então, como nós tínhamos colocado, né, de campos espinoriais. Então, agora nós estamos falando de espinores de Dirac. Vamos dizer que a gente tenha aqui espinores de Dirac em N flavors, né? Tenho esse índice N, né? Esse índice I vai de 1 até N, é um índice de flavor. Eu tenho então N flavors, né? De términos variodimensionais. Então, trabalhando, deixa eu apagar aqui um instantinho. Aqui no caso dos términos de Dirac, no caso das teorias fermiônicas, nós temos duas possibilidades, né? Se não houver massa, se a gente considerar, a gente pode pegar aqui, vamos dizer que vamos pegar um lagrangiano usual de Dirac, o lagrangiano de Dirac. Então, né, os términos livres, né, ele fica assim, C barrado e uma mi, D menos N, psi. Então, lembrando que eu tenho esses índices I aí, né, esse campo tem índice I. Então, se nós fizermos uma transformação de S U N, então, se nós pegarmos o psi, né, e levarmos para uma transformação de S U N e psi aí, então, tá certo. Essa matriz R aqui é a matriz de S U N. Então, basicamente, eu tenho aqui um R da HR, caso do hermitiano conjugado que está aqui. Então, a invariância desse lagrangiano é S U N. Então, nós temos que esse R aqui, essa transformação R é exponencial, I, ômega A, GA. Então, é a transformação de S U N que a gente tinha estudado anteriormente. Vamos, então, querer fazer a transformação ficar local. Nós estávamos fazendo o tempo todo. A transformação ficando local, então, esses ômega A's vão ser ômega A de TX. Então, vão ser ômega A de X. Vão ser parâmetros agora, espaço-tempo dependentes. E aí, nós sabíamos, já tínhamos a receita, né? Já sabíamos que a dificuldade, né, que nós tínhamos era com a invariância. Nós tínhamos que fazer para ter invariância, nós aprendemos, era introduzir os campos de Gates, nós já tínhamos aprendido que havia uma regra de covariantização para derivada. Então, nessa derivada, agora ela passa a ser uma derivada covariante, tínhamos visto isso. Então, só agora reformulando no espaço uniforme. Aqui a gente coloca mais I e nós colocamos direto o campo de Gates. Aqui nós já vamos reformular colocando aqui uma constante de acoplamento, vamos chamar aqui de AI. Então, vou botar
Vamos introduzir aqui essa constante G, que vai ser a constante que vai caracterizar o acoplamento de Young-Mills com a matéria. Então, é a constante universal para todos os campos, vai ser a mesma, né, de acoplamento do setor de Young-Mills com a matéria. E aí, lembrando de novo aquela nossa notação em que esse campo aqui, ele toma valores na álgebra de Lie. Então, com valores, vamos explicar exatamente, vou retornar o que é isso com valores na álgebra de Lie, que significava para nós a associação, né, dos campos através de seus geradores. Então, a gente está dizendo que, na verdade, esse campo aqui, ele é uma saturação, né, das componentes com os geradores. Então, esses campos aqui são matriciais, mas, na verdade, eu posso expressar essa matriz como sendo campos aqui que não são matriciais, então são campos mesmo, são tensores do grupo de Lorentz, com esse índice A aqui, e com essa matriz G aqui. Então, vamos parar aqui. Nós tínhamos visto, então, que para definir a derivada covariante, nós precisávamos, então, já sabíamos que a gente introduzia isso aí. E o que caracterizava essa derivada covariante, então, era que essa derivada covariante, ela tem a mesma lei de transformação que o campo. Então, a partir daqui, a gente tirava a lei de transformação do campo de Young-Mills. Essa relação aqui se escreve assim: a derivada transformada, porque esse campo aqui se transforma, atuando no campo transformado, R, dmi, psi. A gente pode imaginar que esse R aqui, esse psi aqui é R menos 1, psi, né? Inverto essa relação, escrevo psi em função do psi, então essa relação aqui fica sendo R, dmi, R menos 1, psi. Então, essa é uma relação operatorial que vale para qualquer que seja o campo que eu colocar aqui. Então, a relação operatorial que a gente tira devido à invariância, devido à covariância de Gauge, é essa relação, que a derivada covariante, ela é um operador que se transforma desse modo. Então, isso aqui fixa para nós, vamos tirar agora, nos fixa a transformação de Young-Mills do próprio campo de Young-Mills. Nos fixa a transformação de Gauge dos campos de Young-Mills. Então, que ali agora a vantagem é que a gente não precisa ficar fazendo para o tempo, para componente espacial, separando, replicando tudo que faz para o tempo faz para a componente espacial. A gente faz tudo diretamente no espaço de Minkowski. Essa relação, então, ela pode ser escrita dessa forma. D', o operador D' a derivada não se transforma porque a transformação de Young-Mills não mexe nas coordenadas do espaço-tempo. Mexe apenas nos campos. Então, isso aqui vai ficar R e lembrando que isso aqui é uma relação operatorial. Sendo uma relação operatorial, eu tenho que imaginar que esses operadores, esse aqui é um operador, está atuando numa função teste, que eu não estou declarando. É como se tivesse uma função teste aqui e uma função teste aqui. Então, essa derivada ela pode atuar tanto nessa matriz quanto na função teste, que eu não estou vendo aqui. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar R dmi atuando em R menos 1, mas vai gerar um outro termo que vai ser essa derivada atuando na função teste que supostamente está colocada aqui. Então, R passa com R menos 1, dá a identidade e vai aparecer esse operador atuando numa provável função teste que está aqui. E o outro termo aqui, que é mais IG, R, a mi, R, a menos 1. Então,
desse lado aqui, esse DNI vai cancelar esse DNI, então o que a gente tira aqui, dividindo tudo por IG, que a transformação do campo de Young-Mills, ela fica aquele primeiro termo lá, R a menos R menos 1, e esse termo aqui, que é mais, ou menos I sobre G, R DI R menos 1. Claro que esse termo aqui a gente também já tinha discutido isso no outro curso, nas outras aulas. Eu posso jogar essa derivada para cá, usando o fato de que R menos 1 é a identidade. Isso aqui dá mais I sobre G dmi R menos 1. Então, a gente tirou essa lei de transformação do campo de gain. Lembrando, então, daquele exemplo que nós fizemos nas aulas anteriores, é que a gente faz a transformação infinitesimal, então, no caso, né, essa transformação aqui, eu até vou dar uma coisa mais geral para vocês, suponhamos que essa matriz aqui, escrita, né, em função dos geradores, é dada dessa forma, uma transformação geral de S U N. Então, essa relação aqui, sempre que a gente tiver essa relação, gerador, qualquer gerador aqui, GA, R menos 1. Essa expressão aqui, apesar, né, dessa expressão aqui é toda matricial, isso aqui pertence ao grupo, isso aqui pertence ao grupo. A identidade está aqui, é o primeiro termo da expansão, mas isso aqui pertence à álgebra. Essa grandeza aqui, apesar dela ter grupo, álgebra, grupo, ela pertence à álgebra, uma grandeza que está totalmente na álgebra de Lie. Vamos ver por quê. Sempre que eu fizer essa relação, eu tiver R vezes o gerador GA vezes R menos 1, eu vou escrever essa relação em função das matrizes aqui. Eu vou ter I, ômega D, GB, aqui o particular gerador GA, e aqui menos I, ômega D. Essa expressão aqui, usando aquela famosa expressão, né, que é a chamada expressão de Hausdorff, né, é um operador EA, aqui um operador E, e aqui a exponencial do operador A, que está aqui. Isso aqui a gente pode sempre escrever como sendo B, mais o comutador de A, B, mais meio, o comutador de A, computador de A, B, e assim vai. Expressão, né? Pode ser escrito aqui, 1 sobre N fatorial, escreve aqui A, B, N vezes, né? E assim vai. Essa expressão tem essa forma aqui. Eu vou calcular o comutador de A com B, e depois esse comutador de A com B vai sempre sendo calculado com A tantas vezes. Então, essa expressão aqui, claro, o primeiro termo dela é o próprio gerador GA. O segundo termo dela vai ser esse aqui, vai ficar I ômega B, e aí o comutador GB com GA, que nós sabemos o comutador de GB com GA, pela nossa convenção da álgebra de Lie, quando eu formar esse computador aqui, ele vai produzir para nós I, constante de estrutura, FBAC, GC. Quando eu vier para o terceiro termo, né, então eu vou depois pegar o termo de ordem 12, então vai ficar um meio, aí nós vamos ter esse computador com esse computador, nós vamos produzir a seguinte expressão, I, ômega B, I, ômega C, GB, GC, e aqui o computador de esse computador aqui de GA de R com GA. O computador de R com GA é isso aqui. Esse primeiro termo aqui é o computador de R com GA.
Você escrever o comutador aqui. Esse comutador aqui é o que está aqui. Então a gente vai produzir aqui, já botamos, deixa eu botar aqui, nós já botamos aqui primeiro termo com o segundo termo, é esse aqui. Já botamos aqui as duas vezes, tá certo, né? Vai ficar AA e aqui GA. Então esse aqui é o segundo termo. Ficou o expoente A, que é isso aqui, o outro expoente A, que é isso aqui, AA, computando com GA, que é fixo. E assim vai, né? Não vamos nem precisar escrever mais. O que nós vamos observar é que cada termo desse, esse termo aqui, produz um I, F, C, A, D, GD. E aqui eu vou produzir um outro comutador de D, GD com GD. Então, esse outro termo aqui vai manter isso aqui, I, F, C, A, D. Mas aí, quando eu produzir o comutador de D com D, eu vou ter I, F, D, C, E, GE. Então, cada termo dessa expansão vai pegando, gente, cada termo dessa expansão vai ter sempre proporcionalidade no gerador, nunca vai sair um gerador. Eu vou ter, aqui é o próprio gerador GA, aqui é o comutador de G com G, dá um G. Aqui é o comutador de G com outro G. Então, todas essas expressões, por mais longe que eu vá nessa expansão aqui, todos os termos, toda essa expansão vai ser linear no gerador, vai sobrar sempre um gerador da álgebra de Lie aqui. Todos esses termos podem ser encaminhados, não só eu junto tudo isso aqui numa coisa só, redefinindo esse índice C como índice A e o índice B e o índice C estão somados, eu posso, por exemplo, chamar, tanto faz, posso botar esse índice A aqui, posso botar isso aqui chamar de C e aqui botar um delta C. Então, o que a gente está vendo, observando, é que essa expressão aqui, sempre que a gente tiver um grupo de Lie, né, a expressão que dá a ação do grupo em qualquer gerador, essa expressão aqui vai ter sempre a forma desse tipo. Ela vai ser sempre, sei lá, coeficientes kappa, AB, GD. Então, essa expressão é sempre linear nos geradores. Então, isso aqui, claro, vai nos facilitar essa expressão. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Essa expressão também é esse operador aqui. E eu vou produzir essa expressão aqui também, é totalmente linear nos geradores. Então, tanto faz, tanto essa expressão quanto essa expressão, se eu pegar isso aqui, ó, R, dmi, R menos 1, essa expressão aqui também ela é linear nos geradores. Só pegar o primeiro termo, a gente já consegue ver. Vai ser a aplicação daquele resultado de lá, onde o operador B, em vez de ser o gerador do grupo, é a derivada espaço-temporal. O que eu vou ter que colocar aqui vai ser dmi. E aí eu vou produzir o primeiro termo. Eu posso imaginar que esse operador funciona assim. Isso tudo aqui, vezes a identidade, vezes 1. Isso aqui é igual a isso, atuando em 1. Então, isso aqui tem um caráter operatorial. O primeiro termo é o dmi. Dmi atuando na identidade da zero. E aí, os demais termos, né, vão ser exatamente esses termos aqui. Então, eu vou produzir o comutador de I, ômega A, GA, com dmi. O ômega depende de x, então a derivada vai estar aqui. Então, o primeiro termo dessa expansão vai ser menos I, dmi, ômega A, GA. Mais termos sempre proporcionais a A. Mais uma série de termos, né? Eu vou até botar assim. Tudo proporcional ao gerador. Então, essa expressão, não importa o que seja R, ela vai ser, aqui dentro vai ter um recheio mais complicado, mas é uma expressão que é linear nos geradores também. Então, tanto essa expressão quanto essa expressão, elas tomam valores na álgebra de Lie, não no grupo. Então, R, G, A, R menos 1. E R, D, R menos 1 são grandezas com valores na álgebra de Lie e não no grupo.
observação é essa: a gente reobter o resultado que nós já tínhamos obtido, que era a transformação infinitesimal dos campos de Young-Mills. Lá a gente estava separando em potenciais φ e potenciais vetoriais A. Agora a gente está numa notação relativista unificada, onde nós temos tudo numa expressão só. Então, retomando aquela expressão que nós tínhamos, que era a linha mínima, né? Igual a R, a Mi, R menos 1. E aqui o termo que era mais I sobre G, menos I sobre G, né? R de Mi, R menos 1. Então, pegando essa expressão sempre em primeira ordem, então aqui eu vou ter a linha MA, GA. Aqui, quando nós fizermos aquela decomposição, então você vai ficar R, A, MA, GA, R menos 1. Primeiro termo dessa expressão aqui, então isso aqui vai dar para nós, GA. E aí o segundo termo dá para nós aqui, I, ômega B. E aí o comutador de B com A, e GB como GA. Então, o primeiro termo dessa situação, para fazer a transformação infinitesimal, isso aqui vai ficar AMIA. Tá? Depois, o segundo termo que a gente vai gerar aqui vai ficar mais I. Aí aqui eu vou produzir I com I, vai ficar menos F. Vai ficar menos ômega B. E aqui eu vou produzir um F, BAC. GC, né? Então, o que eu fiz aqui, o primeiro termo daqui, vai ser quando eu explicitar que esse termo aqui, ele álgebra várias dessa forma, e aí eu vou calcular essa expressão que nós temos ali. O primeiro termo dessa expansão é o próprio GA, o segundo termo é o IB, é o comutador desse expoente desse cara, é IB, e ômega B, GV com GA. Isso aqui dá I, F, B, AC, GC. Então, eu falei que dá menos 1, ômega B, F, B, AC, GC. Então, o primeiro termo aqui. Estou fazendo a primeira ordem em ordem. Depois aqui, nós temos menos I sobre G. E aí esse termo aqui vai ficar, justamente ele vai produzir um outro menos I com menos I, dá menos 1, vai ficar menos 1 sobre G. Dmi ômega A, GA. E aí nós temos aqui todos os termos de ordem ômega 2. Nós estamos pegando então uma transformação infinitesimal. Então, tudo isso aqui fatora um gerador. Claro, esse termo aqui eu posso reescrever colocando como índice B e C são mudos, eu posso seguir todos os índices, aliás, todos os índices que estão contraídos, né? Eu tenho aqui eu esqueci de colocar, desculpa, aqui já tem aqui nós temos produzido ômega AMIA, aqui está faltando, esqueci de colocar aqui para vocês. Aqui, desculpa, pulei um AMI. Perdão, aqui tinha um AMI que eu esqueci. Então, todos os índices aí são índices saturados, A, B e C. Eu posso redefinir o C com A e o A com C. Então, isso aqui vai ficar menos A, Mi, C, ômega B, FB, o A vira C e o C vira A. Que aí fica tudo fatorado. Então, eu posso, em primeira ordem, né? Então, em ordem ômega, o que nós temos é pode fazer a variação de gate, a variação de gate, o AMIA. Esse aqui eu posso organizar melhor, posso botar menos F, A, B, C, ômega B, A, I, G, e aqui menos sobre G, ômega. Então essa é a lei de transformação em primeira ordem ômega do campo de Young-Mills. Claro que a gente tem a mesma discussão do caso de Maxwell, onde não temos constantes de estrutura, quando o é abeliano, então a gente pega exatamente a transformação típica de um campo de Gauge. Eu só reobtendo aquilo que nós já tínhamos dito. Então, nós sabemos a transformação do campo de Gauge, sabemos as derivadas covariantes quem são, e aí o que faltava para nós era construir
no que é o field strength. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Nós tínhamos visto que eram os comutadores das derivadas covariantes. Então, para nós, se a gente pegar os comutadores das derivadas covariantes, essa grandeza aqui, né? Dni, e a gente tiver fazer o que a gente fez lá, provavelmente dividindo isso aqui por 1 sobre IG, vamos ver isso aqui, o que dá para nós. Então, essa grandeza aqui é 1 sobre IG. Então, esse comutador aqui vai ficar dni com dni, dá zero. Derrão divide, dá zero. Né? Produzir o primeiro termo aqui, que vai ser IG, dni, ani. Depois esse termo aqui, menos IG, dni, ani. E depois vai aparecer o termo que vai ser mais IG ao quadrado, mais o comutador de ani com ani. Lembrando-se de novo que o comutador de ani com ani é no sentido das matrizes que estão embutidas dentro do ani com ani. Então, dividindo tudo isso aqui por IG, a gente ganha que isso aqui é dni com ani. Tá? Então isso aqui é o field strength de Young e Mills que a gente tinha obtido de uma forma mais esparsa, né? Porque a gente tinha obtido extra, tinha obtido campo elétrico, separadamente o campo magnético. Agora a gente está usando a notação covariante, está fazendo tudo no espaço de Minkowski, a gente está com tudo agrupado ali. Claro, o campo elétrico a gente associa, então, o campo elétrico é a componente F0i, isso aqui está associado ao campo elétrico, e o campo magnético, estamos vendo bem, né? O campo magnético, ele sai, o J, ele sai associado, isso aqui é menos epsilon i J kappa, a componente kappa do campo magnético. O que a gente faz? A associação. Então, o campo elétrico é o que a gente tinha obtido, era o comutador de D0 com DI, basicamente, e o campo magnético é o comutador das duas derivadas espaciais, só para lembrar a conexão. Então, o que nós tínhamos feito? Esse cara aqui tem valores na álgebra de Lie, se vocês observarem aqui, eu posso escrever isso dessa forma. Isso aqui é dni, ani, a, ga. Isso aqui é menos dni, ani, a, ga. E esse carinha aqui é IG. Aqui eu boto ami, a, B, então vai ficar aqui, ni B, e vai dar um gerador, um computador de GA com GB, que é I, F, A, B, C, GC. Estou simplesmente agora substituindo cada campo de Young e Mills da forma matricial para a forma em que nós temos os campos, as componentes do campo no espaço de Gauge pelos geradores, só para fatorar a presença do gerador explicitamente. Aqui eu simplesmente havia uma historinha de sempre redefinir índices, né, de tal maneira a fatorar um GA em tudo. Aqui tudo é índice somado, A, B, C, então esse termo aqui, eu posso reescrever I cuida menos 1, vai ficar menos G, F, A, B, C, A, Mi, A, Mi, B, GC. Está ali. Então, para poder fatorar um gerador GA, a gente troca A com C. Então, esse termo aqui vai ficar menos G, F, C, BA, A, Mi, C, A, Mi, B, GA. Para poder fatorar o gerador GA. E aí, aqui a gente faz de novo uma outra troquinha. Eu posso botar ABC, vai ficar menos. Observem aqui, vai ficar lá. Eu vou botar o A aqui na frente e o B. Vai ficar o A dá dois saltos, né? E o B vai ficar F, A, C, B. E depois eu dou uma troca mais matemática. A constante estrutura é totalmente anticimétrica. Então fica mais G, F, A, B, C, A, Mi, C, A, Mi, B, GA. E finalmente a última coisa a fazer é esse índice aqui, C e B são mudos. Então nesse último termo aqui eu posso chamar B, eu vou chamar o C, B de C e o C de B.
C vira B e o B vira C. E aí agora eu uso a relação de antissimetria. Então fica menos F, ABC, AB, MC, G. Então o que a gente concluiu no final de tudo é que esse F mini ele pode ser escrito também de uma forma que é explicitando os valores que ele toma na álgebra de Lie. E onde essa expressão aqui, então, tem uma forma bem definida, né? Ele A e A menos ele A e A menos G F A B C A B A B C. Então isso aqui é a expressão daquilo que nós chamamos o tensor intensidade de campo índice de Gauge. Está tudo certo, né? Está aqui. Então, só indo um pouquinho rápido, de uma forma muito descritiva, porque a essência de tudo isso a gente já discutiu no caso não relativismo. A gente fez explicando o que é isso, mas só que agora a gente está simplesmente compactando aquilo que a gente fez de uma forma mais extensiva. Muito bem, vamos em frente aí. E aí, com isso, nós estávamos prontos para poder escrever uma densidade de Lagrangiano para o setor de Young-Mills. Vamos apagar isso aqui. Então, o nosso Lagrangiano para o setor de Young-Mills, a gente escreve dessa forma. Então, o Lagrangiano que dá simplesmente a dinâmica para o setor de Young-Mills, nesse caso, vai dar a interação também, vamos ver, é menos 1/4 de F mi A. Vamos colocar a coisa dessa forma, onde a gente também pode escrever esse termo desse modo aqui, menos 1/4 do traço F mini. Vamos escrever dessa forma também, onde a gente lembra que a gente pode normalizar essa expressão de tal maneira que o traço de GA/GB seja delta a delta. Isso aí vai produzir simplesmente esse termo. Bom, e daí a gente sabia tirar as equações de Young-Mills. Então, trabalhando o que nós trabalhamos na aula passada, escrevendo esse termo aqui, né? Fazendo a princípio variacional aqui, e agora pegando essa expressão, fazendo o que nós fizemos anteriormente, fazendo a variação em relação ao campo de Gauge A, Mi, A, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir derivadas para cá, o que a gente vai produzir no final do dia é essa equação de Young-Mills. A equação de Young-Mills ela fica assim, dmi F mi igual a zero. Onde F derivada, na verdade fica isso aqui, dmi F mi mais I G comutador mi F mi igual a zero. Então isso aqui é a derivada covariante quando atuando no campo de Young-Mills. Quando atuando no campo de matéria, só para chamar bem a atenção para esse fato aqui, quando a derivada covariante dmi está atuando no campo de matéria, a forma dela é assim, ó, dmi mais I G a mi C. Campo de Gauge, ele tem um caráter matricial. O psi, ele é um vetor. Então, isso aqui é uma matriz atuando no vetor. Então, isso aqui dá uma estrutura totalmente vetorial para essa equação. Esse aqui é um vetor de n componentes no espaço SUN. Então, isso aqui é um vetor espacial, esse aqui é um vetor n componentes, aqui é uma matriz n por n, um vetor de n componentes, então está tudo ok. Quando essa mesma derivada vai atuar no campo de Young-Mills, ela não é simplesmente multiplicativa. Não é mais IG a mi F. Aparece um comutador.
Então, essa mesma derivada covariante vista no campo de gauge, né, no tensor de intensidade de campo, ela adquire essa forma aqui. Aparece aqui esse comutador, quer dizer, essa expressão aqui, ela tem que ser entendida dessa forma. Dmi, Fmi, isso aqui é Dmi, Fmi, Mi, A, Ga. Nós já sabemos que Fmi, F, Mini, A, Ga. Mais I, G, aí aqui vai ficar A, Mi, A, F, Mi, Mi, G, comutador de GA com GB. A gente vai fazer a coisa explícita. Esse comutador aqui é I, F, A, B, C, G, C. Então, essa expressão pode ser reescrita assim, ó. Dmi, F, Mi. É isso aqui, ó. Posso fatorar agora, finalmente, um gerador. Tem um GA aqui. E aqui faço a mesma química de sempre, transformo o C em A e o A em C. Então, o primeiro termo vai ficar Dmi, F, Mi, Mi, A. E aqui nós vamos ter I com I dá menos 1, então vai ficar menos G, F, A, B, C, A, Mi, A, F, Mi, Mi, B, e aqui GC. Vou colocar aqui, depois vamos fatorar. Então ficaria um GC aqui, eu vou querer fatorar um GA. Então eu vou chamar A de C e C de A. A de C e C de A. Então aí eu posso botar dessa forma. Então aqui ficou o GA. Aí aqui eu posso fazer a mesma historinha. Posso botar ACD. E aí o C vira B e o B vira C. Então, essa expressão, essa equação de Young-Mills, né, na aula passada, quando a gente estava fazendo uma formulação que não era de espaço uniforme, nós trabalhamos ela naquela forma. Quer dizer, essa equação de Young-Mills, em forma matricial, aqui ela está em forma totalmente matricial. E aqui ela está em forma vetorial, com índice A explícito. Ela fica assim, ó. O conteúdo dessa equação é isso aqui, ó. Dmi, F, Mi, Mi. Olha a lei de Gauss aqui. Menos G, F, A, B, C, A, Mi, B, F, Mi, Mi, C, igual a zero. Então, isso aqui é a mesma equação de Young-Mills, só que agora escrita em notação em forma vetorial. Vetorial significa que tem um índice A, que é um índice de representação do grupo S1. Então, essa equação aqui, que na aula passada nós trabalhamos sob a forma de lei de Gauss e lei de Ampère-Marx. Daqui, dessa equação, a gente reobtém as equações da aula passada. Reobtemos as equações para divergência de EA e para rotacional de DA, estudadas anteriormente. Ou estudadas, derivadas, né? Derivadas anteriormente. Foi no último encontro. Então, dessa expressão sai exatamente a lei de Gauss no campo de Young-Mills e a lei de Ampère-Marx no campo de Young-Mills. Isso aqui é... Fala aí, quando você trabalha com... Deixa eu dizer, eu estou indo rapidinho, porque eu estou fazendo coisa que a gente já sabe. Depois do intervalo, a gente vai ter um pouco mais de reflexão sobre o que está em jogo, então, umas discussões mais físicas. Então, não gosto da aula muito assim de só expressão, não, mas é porque a gente já fez, na verdade, não tem conceito novo. A gente está simplesmente
só encaixando os conceitos no espaço de Minkowski. Então, fisicamente, nós não estamos produzindo nenhum fato novo por enquanto. Fala aí, Mário. Quando você trabalha com a teoria de Gage nutricionista, esse EA, que na verdade o que é? Esse EA é um EA de Maxwell, de Mondial, mais outro termo do FABC. Isso. Então, o que acontece lá que é interessante é o seguinte: ele pega duas partes do EA. Essa primeira parte é um campo sozinho, que se chama granular. E a outra parte, que é o FABC, que soma com todo mundo, ele separa na dinâmica e é um campo coletivo. Sim. Assim. Então, porque no fundo são duas teorias não lineares. Só que essa aí, para você fazer esse A, você tem que juntar tudo. Lá você separa. Então você tem uma teoria que tem uma parte que, vamos dizer, é só campo elétrico, vamos chamar granular, devido a um campo unicamente, e outro ao campos, todos os coletivos, o grupo de campos que está ali, eles geram um campo só. Isso dentro do caso abeliano, né? No caso abeliano. Sem caso não. No caso abeliano. Sem caráter não abeliano. Então a questão está na não linearidade, entendeu? Então você... Tá certo. Porque a discussão que eu daria é o seguinte: por que, na minha opinião, aquilo é mais importante do que isso? Porque você precisa de campos coletivos, compreende? A manifestação coletiva, ela não é só num comício, ou nem no jogo de futebol, entendeu? Ela também tem que ser nos campos elétricos e magnéticos que gera, entendeu? Você precisa ter essa manifestação coletiva. Então, quer dizer, eu acho que toda a teoria de Gage que traga uma manifestação coletiva do campo eletromagnético é uma coisa a ser pensada. Obrigado pela observação. Vou só uma observação assim aqui, em cima do que nós já tínhamos colocado aqui, que era o termo o termo de ação, né, de Yang Mills, só para quem não está muito acostumado, a gente explicitar isso aqui de uma forma melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aí na só para mostrar. Em outras palavras, Oi? apesar do quarto ser tricolor, acho que essa parte deste do outro não só me mata. Mas apesar do quarto ser tricolor, ele não consegue ter uma manifestação coletiva pura, entende? Com esses campos aí, entende? Tem três cores, né? Olha aí, pessoal, estou só substituindo a expressão explícita desse F aqui para a gente fazer uma observação aqui, ó. Substituir cegamente as expressões do Zerf e Miniz no Lagrange, só para a gente fazer uma observação interessante agora, que é a presença, né, os termos novos em relação à teoria de Marx, para poder a gente só consolidar aquela ideia que é sempre dita que os campos de Yang-Mills eles estão em auto-interação, mesmo que não haja matéria, eles auto-interagem. Então a gente só quer chamar a atenção para esse fato. Aí vamos observar o seguinte, vamos reescrever. Então vamos reescrever, não, vamos simplesmente reagrupar os termos que estão presentes aí. Então, eu posso pegar esse termo todo e multiplicar por esse termo todo, para poder gerar exatamente aquilo que é o paradigma lá de Marx, né? Então, é um termo que vai ser menos o quarto de DMI a MA menos DMI a para cada, né, para cada A. Cada índice A no espaço da simetria de Gauss. Então esse é o primeiro termo. Depois, nós vamos colocar esse termo
vezes esse. E esse termo aqui, vezes esse. Então, esses dois termos, não sei, mas só uma questão de manipular isso, mas é esse termo aqui, vezes esse, e esse termo aqui, vezes esse, são iguais. Quando eu produzir um termo que vai ser um fator menos 2, né, que vai ficar menos 2, então aqui vai ficar mais um meio desse seguinte termo, FABC, G, FABC, DI, AIA, menos DI, AIA, e aí, aqui eu botei o F já. A, B, D, A, I. Finalmente, o último termo, então, esse termo aqui, vezes esse, e esse termo aqui, vezes esse, se incorporam igualmente em uma coisa só, que é aquela ali. E depois tem que esse termo aqui, vai ficar então menos um quarto de G2. E aí nós vamos ter F, A, B, C, F, A, D, E, A, Mi, D, A, Mi, D, A, Mi, C, A, Mi, D, A, Mi. Então, aquele lagrangiano pôde finalmente chegar a essa forma final aí. Então, o que nós observamos é o seguinte: em relação à teoria, no caso da teoria de Maxwell, a gente não tem constante de estrutura, o grupo é abeliano, né? Então nós não temos simetria, SUN. Então esses termos aqui não existem. Então a gente está observando, a gente está reobtendo o lagrangiano que dá a propagação do campo de Maxwell. A novidade aqui agora é que a teoria de Young-Mills, mesmo clássica, sem campos de matéria, ela promove, né, a autointeração desses campos, que são os campos de Young-Mills, porque esses termos, nós já tínhamos aprendido aqui na nossa instrução de curso, que os termos quadráticos são os termos que dão a dinâmica, e os termos cúbicos, né, os termos quárticos nos campos, são aqueles termos que modificam a relação entre energia e momento do campo. São aqueles termos que na equação de campo eles aparecem de uma forma não linear. Quando eu faço uma derivada, faço o princípio variacional, uma derivada em relação ao campo, esse termo que é quadrático, no lagrangiano, na equação de campo, ele fica linear no campo. Agora, o termo que é cúbico no campo, quando eu faço uma derivada em relação a um A, na equação de campo ele vai ser quadrático. Então, ele vai entrar na própria relação de energia e momento. Então, esses termos aqui são ditos termos de interação. Então, nós dizemos que os campos de Young-Mills, além de terem, né, a dinâmica deles, a cinemática deles, a propagação deles, eles têm um termo de interação regido pela mesma constante de acoplamento. Eu tenho 3 campos de Young-Mills, né, interagindo no mesmo ponto, e aqui eu tenho 4 campos de Young-Mills interagindo no mesmo ponto e com essa constante de acoplamento aqui, que é o mesmo parâmetro, G e G2. Essa discussão é interessante. Isso foi testado recentemente. Uma coisa que era importante testar no LEP, né, os testes de precisão do LEP, era saber se realmente a estrutura de Young-Mills ela é verificada experimentalmente. Então, com o LEP lá em Genebra, né, e os testes de precisão que foram feitos para interações eletrofrágeis, com aquela precisão de até a quarta decimal, a precisão, experiência e teoria batem até a terceira casa decimal, a quarta casa decimal já é a discrepância entre a teoria e experimento. É o grau de precisão máxima que nós temos para as interações, as interações não abelianas. No eletromagnetismo a gente vai até a 10ª casa decimal. Né? No Young-Mills a gente consegue até a quarta decimal. No eletromagnetismo, o melhor teste que a gente tem é a razão giromagnética do elétron, G-2/2. Aquele fator giromagnético do elétron, ele é medido experimentalmente, né? E é medido e é calculado teoricamente, né? O valor teórico para G-2/2, ele dá 0.01159,652,455. Se a gente pegar o valor experimental,
diferença começa a vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o bilionésimo bate. Quando chega aqui, a diferença é na 10ª casa decimal. Então, é uma parte em 10 bilhões. Então, duas partes, na verdade, isso aqui é um 5, né? Então, uma diferença de cerca de 3 partes em 10 a 10. Então, é um teste magnífico do eletromagnetismo. A estrutura de Young-Mills, ela está presente a estrutura de Young-Mills está presente aqui. Isso aqui não é eletromagnetismo, isso aqui já é puro Young-Mills. E a gente consegue medir os efeitos da autointeração dos campos de Young-Mills com precisão de até 3 casas decimais também. Então, a estrutura de Young-Mills, quer dizer, a estrutura de autointeração de Young-Mills, é um fato teórico, mas já houve uma comprovação experimental desse resultado, dos trivértices, né? Então, a estrutura não linear, quer dizer, a estrutura de autointeração. De Young-Mills, né? Isso aqui, deixa eu botar só uma coisa em observação. Isso aqui significa, né, para efeito de elétron, isso aí é o momento magnético do elétron. Quer dizer, o momento magnético do elétron, né, a gente escreve dessa forma. Ele é a razão giromagnética, que é justamente o G, vezes o magneton de Bohr, vezes o spin. Isso aí, vou colocar assim, isso aqui é o momento magnético do elétron. Então, essa razão giromagnética é G. O magneton de Bohr é H cortado sobre 2M. E esse spin aqui é H cortado sobre 2. Então aqui fica a matriz sigma e aqui fica o 2. Então tá certo, vamos colocar dessa forma. Então isso aqui é essa expressão, é G sobre 2, G sobre 2, é H cortado sobre 2M, isso aqui é o magneton de Bohr, vezes sigma. Sigma é uma matriz que tem alguns valores mais ou menos 1. Então, esse G sobre 2 aqui é aquele G ali. Então, quer dizer, esse G ali, ele é G é igual a 2 vezes, né? 0,0115965, vamos dizer, 455. Esse é o G, né? G é mais 2. Então, isso aqui, G sobre 2, é 1 mais isso aqui. Então, G sobre 2 é 1,01159652455. Então, vamos dizer que isso aí é o CPF do elétron, né? Esse é o melhor CPF do elétron. Bate direitinho. Nossa, só que no Brasil a gente tem 2 dígitos, né? Esse número é ótimo. Eu estou revelando a minha senha bancária para vocês. Essa é a melhor senha, eu nunca esqueço. Qualquer coisa que você esquecer, a senha está lá no PDG, né? Então, mas a password a gente pode mudar. Então, a senha do elétron, o password do elétron, o CPF, vamos dizer assim, o CPF do elétron, está aqui, ó. Então, significa que o momento magnético do elétron é 1,0159652,455 magnetons de Bohr. Então, esse número aqui é calculado com essa precisão de números. Tá? Então, é o resultado da QCD. E aqui, desculpa, o resultado da QED, da eletrodinâmica. Esse resultado aqui, quer dizer, a estrutura trilinear, né? Vou colocar trilinear de interação de Young-Mills também já foi testada no lab com precisão de por mim. Isso para os bósons de gates fracos, né? Para QCD. Não.
por mil, a precisão de por mil, quer dizer, a diferença, a discrepância, né, quer dizer, em vez de ser porcentagem, é por milhagem, digamos assim, né? Por exemplo, a energia de mil propôs a teoria fraca, né? Eletrofraca, LEP é eletrofraca. Então, essa estrutura de Young-Mills, ela vem sendo testada. Não é que a gente, porque a teoria dá, que você diz, é isso. Há testes especiais para ver essa estrutura não linear da interação de Young-Mills. Aparece aqui. Quatro partes em 10 mil. O erro de 4 partes em 10 mil. A precisão é 1000%, 0,1%. Né? Você consegue medir com uma boa precisão. Mas eu não estou entendendo. Isso quer dizer que sim, ela existe. Quer dizer, a diferença de teoria e experimento, você tem confiabilidade de até 4 partes em 10 mil. Você confia que essa estrutura de auto-interação de Young-Mills, ela bate, o resultado experimental bate com o resultado teórico, o teste experimental bate com o resultado teórico, em uma precisão de uma diferença de 4 partes em 10 mil. O que você conseguiu de Young-Mills. Toda aquela parte da interação fraca, todos aqueles modos de gauge, toda a energia toda daquela interação. É auto-interação. Você tira o constante de acoplamento a partir daquela auto-interação e você consegue uma relação entre o valor teórico, calculado teoricamente pelas correções quânticas. Tá? Você vai ter que introduzir correções de loop e aí você tira as correções a constante de acoplamento, você bate teoria com experimento com algumas partes de 10 mil. Então é um teste, vamos colocar assim, vamos dizer que é um teste da estrutura não linear de Young-Mills. Só que tem sido o seguinte, né? Vamos dizer que você imagine outros lagrangianos, certo? Então, se você vai imaginar uma outra lagrangiana, esses testes aqui, com essa precisão, os testes, são para essas lagrangianas que já existem. Então fez os cálculos teóricos daqui. E aí bateu. O que você tem para qualquer lagrangiano que você propuser é o resultado experimental. Aí qualquer lagrangiano teórico que for proposto, os cálculos teóricos têm que ver qual é a margem de diferença com esse resultado experimental. Então, pegando essa estrutura de então, o resultado teórico experimental tem-se. O resultado teórico de Young-Mills, nesse caso, era anterior, sabia desse resultado. E aí viu-se que o cálculo da auto-interação teórico, ele bate com a experiência de 4 partes de 10 mil. É isso. Agora, como você está colocando, se há outras propostas para auto-interação de campos de gate, então essas outras propostas têm que fornecer também uma estrutura trilinear, é fornecida, e aí você tem que ver se o cálculo dessas outras propostas é mais preciso ou menos preciso do que o resultado de Young-Mills. Então a gente tem, vamos dizer assim, um critério experimental e para decidir a partir de um cálculo teórico se o modelo é bom, melhor ou pior do que o modelo de Young-Mills. Essa que é a colocação. Eu vou dizer o seguinte, já que a gente já fala sobre a discussão, eu vou dizer o seguinte, eu não acredito muito nisso, sabe? Você não acredita no resultado experimental? Não. Não acredito. Aí quem está em jogo é a idoneidade do CERN, mas não, mas eu quero dizer o resultado. Ele tem esse resultado, isso é coisa famosa, você pega no... por que eu não acredito? No caso do eletromagnetismo. Do eletromagnetismo, você vai para esse resultado, então você, chegando ao resultado, você abençoa totalmente o eletromagnetismo de Maxwell. Porque esse resultado vem da Lagrangiana de Maxwell. Isso. Daí você, por exemplo, uma pessoa... Não é só o Lagrangiano de Maxwell, esse resultado vem da eletrodinâmica. Sim, que vem da matriz. É um resultado que não é clássico. Sim, mas... segunda quantização, não é nem mecânica quântica relativista, é um resultado da teoria quântica de campo colocado em cima da teoria de Maxwell. Tá? Então, você está falando. Tá, vai em frente, só estou querendo precisar melhor o que você está falando. Agora, vamos dizer, você mesmo é um defensor do bom Aranov, todas essas coisas desse tipo, que mostram que Maxwell tem sérias incompetências. Assim. Então, eu me lembro uma vez, eu vou contar uma história, foi lá em Cambridge, no seminário, um japonês. Esse japonês que andaram fazendo isso aí há 10, essas ordens, ele estava lá com todo o seminário dele, mostrando que essas correções há 10,
Era Coniche? Era Coniche? Coniche? Eu não me lembro o nome, não era um japonês maluco assim que estavam. E todo mundo dentro do que foi estudar lá, 10, não sei o que lá, isso aí. Bom, claro que são resultados que é difícil de você contestar, porque tudo é muito bem trabalhado, né? Mas se tem alguma coisa errada no reino da Dinamarca, eu colocaria o seguinte, eu diria o seguinte, a teoria de Maxwell, ela deve ser, claro, quem acredita no modelo padrão, a teoria de Maxwell é o ponto de partida para uma teoria que pode ser mais completa. O que a gente está dizendo quando a gente diz que esse valor de uma parte de 10 milhões do momento magnético anômalo, da razão magnética do elétron é tão bom na relação entre teoria e experimento, não significa dizer que isso é uma prova de que a eletrodinâmica é isso que está pronta e não tem nada melhor. Não. Significa o seguinte, esse teste, ele acessa um regime de validade da eletrodinâmica que comprova esse resultado. Mas, se a eletrodinâmica pode ter termos de correção, ela pode ser corrigida por uma teoria mais completa? Sim, pode. Só que esse termo de correção, talvez, ele não seja suficientemente forte para afetar essa medida. Mas pode ser que ele afete outras medidas e dê outros resultados que não são a medida do momento magnético anômalo. Por exemplo, se a gente pode imaginar que eventos astrofísicos, como, por exemplo, os gamma ray bursts, né? Como que você entende essas bolas de fogo, essas explosões de raios gama, sem, por exemplo, pensar numa estrutura não linear com os campos de Maxwell? Mas nunca a teoria de Maxwell é sempre linear. Então a gente sabe que pode acontecer da teoria de Maxwell receber correções, ela não é completa. Esse fenômeno, ela está contra. Mas toda teoria é assim. A teoria de Newton também é assim. Ela é excelente para mandar o homem para a Lua. Mas ela não dá conta, por exemplo, de efeitos quânticos. Ou não dá conta da precessão do periódico do periélio de Mercúrio, da gravitação newtoniana. Você precisa ir para a relatividade geral para explicar a precessão do periélio, para explicar desvio Doppler do vermelho. Então, agora, a teoria pode ser que a eletrodinâmica de Maxwell ela seja excelente para explicar o G-2 sobre 2. Tá? Mas a física não para aí. Tem outros eventos, podem ser não eventos de aceleradores, que esse termo de Maxwell não é suficiente para explicar. Então, quando a gente está dizendo que esse teste é um teste fantástico da eletrodinâmica, está dizendo que a eletrodinâmica ela tem um ponto de partida que é muito bom, que é menos um quarto de F mil ao quadrado. A teoria de Maxwell, ela é, vamos dizer assim, uma base sólida de partida para a nossa compreensão do fenômeno eletromagnético, mas pode ser que ela não seja tudo. Mas pode ser que nós ainda não tenhamos tido acesso a tudo aquilo, a todas as manifestações que a interação eletromagnética pode ter. A interação eletromagnética, ela é só o eletromagnetismo que a gente observa aqui, ela é só o eletromagnetismo do elétron, ou a interação eletromagnética tem outras manifestações experimentais que nós ainda não detectamos, por exemplo, né? Ótica quântica e eventos astrofísicos também. Então, o que eu acho, eu pensaria, dizendo com isso, é que nós temos uma teoria que parte de um ponto, mas que essa teoria pode eventualmente vir a ser corrigida por outros termos, por outras fenomenologias que nós ainda não tivemos acesso. Então, dizer que o valor de G-2 sobre 2 ele consagra a eletrodinâmica quântica como uma teoria inviolável, eu não diria. Eu diria que consagra a eletrodinâmica como uma teoria mais precisa. Isso é um fato. Você faz o cálculo teórico, faz uma medida experimental, você bate até a 10ª casa decimal. Isso significa precisão. Mas não significa que essa é a teoria final. Significa que aquilo que você tem pode estar sendo muito bom para varrer todos esses eventos que a gente tem tido acesso. Toda a matéria condensada, todos os fenômenos aí de efeito de supercondutores, de semicondutores, o eletromagnetismo pode estar varrendo bem, plasma, mas pode ser que daqui a pouco a gente comece a entrar num regime em que essa medida, que é muito boa para a razão geomagnética do elétron, esse mesmo lagrangiano ele possa não conseguir escrever em outras situações. É nesse sentido que eu acho que a gente está dizendo, não é no sentido de que a eletrodinâmica de Maxwell é inevível. Eu acredito que nessas coisas de Maxwell está muito a palavra chamada
a intensidade de interação do fóton com o fóton. Sei. Se você botar o giro magnético, você vai ter um fóton. Se você botar esse fóton, vai ter um trifóton lá em cima. Né? Então, para o nível da gente, talvez seja fraco. Mas eu acredito, quando eu acredito no LHC, o LHC ele vai mudar de nível de energia, não apenas desse nível de energia de choque, mas de campo magnético. A gente vai trabalhar com campo magnético que a gente nunca viu antes, vamos dizer, em termos de Tesla, né? 8, 10 Tesla, que vai surgir. Então, eu acho que com isso aí, uma das coisas que vai acontecer é uma interação de fóton-fóton diferente do que a gente está vendo. Agora, a interação é quase zero, assim, que a gente trabalha. Então, se você botar um fóton-fóton com interação quase zero, você calcular o campo, o giro magnético, você não vai mudar. Esse valor não vai mudar. Esse pequeno valor que você botou ali, ele não muda, ele é muito pequeno, porque atualmente ele é quase zero a interação de fóton-fóton. Mas acredito que no acelerador, talvez uma das novidades do LHC seja uma interação de fóton-fóton. Bom, isso aí é uma questão não é para ser discutida totalmente aqui, mas a gente pode já ir pensar no encaminhamento. Eu pensaria o seguinte: o LHC é uma máquina de próton. Então, o que ele está fazendo interagir próton com próton? Ele tem um feixe de próton, 7, por exemplo, para chegar até 7 teles, outro feixe de próton. Então, ele vai bater próton com próton. Então, basicamente, o LHC vai fazer uma interação de quarks. Não é uma interação. No LEP, quando antes do LHC era o LEP, era uma interação mais e menos, que era uma interação dominada, elétron mais elétron menos. A interação em que o quark aparecia como um produto, é mais e menos, pode se materializar no par Q que é barra. Mas o que você tinha basicamente era interação é mais e menos. Então, o setor eletromagnético aí, tudo bem, Tiago? É muito mais sentido. No LHC, o que eu estou fazendo é próton-próton. Então, vamos dizer assim, o portador assim, da colisão é o quark. Na verdade, eu vou olhar a interação entre quarks. Claro, quark interage com quark eletromagneticamente. Os quark interagem com quark fortemente e quark interage com quark também fracamente. Então, os processos eletromagnéticos dentro do LHC, pela minha percepção, pelo que eu já vi de seminário, pelo que eu já estou lendo, eu diria que é uma escala fraca para o LHC. Porque, basicamente, o que você vai ver são quarks. Então, esses quarks, eles podem, claro, trocar entre si bósons de gate. Eles podem trocar duas ou podem trocar W+, W-, Z. E esses caras é que vão interagir para fazer produtos finais. Então, a interação eletromagnética entre quarks, ou a troca de fótons entre quarks, ela é pouco sensível. Eu não sei se o LHC ele vai pescar logo uma interação eletromagnética. Essa interação eletromagnética ela deveria aparecer lá no final de uma escala de subinterações. Por quê? Porque a máquina é construída assim, é próton-próton. É QQ, quark-quark. Não é quark anti-quark e nem é mais é menos. Então, pelo que eu vejo, claro, o LHC vai começar a rodar os testes, vai começar a rever, ele vai passar limpo um pouco a história da interação eletrofraca a partir do final desse ano, do ano que vem. Então, a máquina, para se começar assim, a se entender a máquina, vai se começar a refazer a física já conhecida. Ninguém espera já mexer com a física além do modelo padrão desse ano, ou mesmo, provavelmente, nem no ano que vem. Física além do modelo padrão deve ser coisa para 2010, mais ou menos. Mas, no ano que vem, a máquina vai estar se aquecendo para reproduzir o que o LEP já tinha, quer dizer, reproduzir a física eletrofraca que nós já conhecemos, que já está mais ou menos estratificada. E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma precisão, a tendência é aumentar a precisão do setor fraco, né? Chegar a uma precisão realmente de uma parte de 10 mil. Eu não sei se a gente vai conseguir ver, por exemplo, essa coisa que você está dizendo, a autointeração de fóton. Eu não sei o quanto o LHC vai fornecer eventos visíveis para a interação fóton-fóton. Porque o background, quer dizer, tem um mundo de coisas. Vocês imaginem 40 milhões de colisões a cada segundo. Então, você tem 40 milhões de vezes os prótons vão se chocar em um segundo. A frequência é de 40 milhões de hertz, 40 megahertz.
Então, a velocidade é praticamente a velocidade da luz. Você vai ter um fóton, tem uma ideia, a velocidade do próton, que é uma partícula difícil de você acelerar, ela vai ser 9,9999999. A diferença entre o próton do LHC e a velocidade da luz vai ser na faixa de 20 km por hora. Se a gente pegar essa velocidade aqui, diminuir a velocidade da luz, vai dar 0,0000009. Essa velocidade aqui, o que que é? 9 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 10 a menos 9, 6. Aproximadamente 10 a menos 8, 6. A velocidade 10 a menos 8, 6 seria 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Então dá 3 vezes 10 a menos 3 quilômetros, né? Por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. O segundo, né, são 3.600 da hora, então fica 3 vezes 3,6 vezes 10 a menos 3, 10 a 3, dá aproximadamente 10,8 km por hora. Então, essa é a diferença de velocidade entre o próton do LHC e a velocidade da luz. É um cara andando de bicicleta. Então, tem prótons extremamente acelerados, né? Então, uma velocidade altíssima. Então, esses prótons estão passando 40 milhões de vezes, praticamente, porque tem um raio de 27 quilômetros, né? Você faz o cálculo lá do período, que é a frequência, você vê que é 40 MHz. Então, você tem 40 milhões de interações por segundo. Então, você vai produzir um mar de coisas ali, e aí saber o que é fóton, nesse background, deve ser muito complicado. Estou vendo quando eu digo assim, você vai ter um nível de energia muito forte, quer dizer, claro. Você, atualmente você não tem fóton de alta energia, porque você não tem também, quer dizer, o que tiver naquela sopa ali vai estar energizado. Que tem. O problema é achar. É a mesma coisa que procurar uma agulha no banheiro. Os eventos são muito mais Oi? fortes. Porque os outros eventos são muito mais fortes. São muito mais provados. Exatamente, são enhanced, são acentuados, né? Por exemplo, é a dificuldade do Higgs. A dificuldade de pegar o Higgs nessa máquina é um pouco porque você pode produzir um Higgs para cada 10 trilhões de eventos. Então, você tem que dizer, em cada 10 trilhões de eventos pode aparecer um Higgs. Então, mesmo o Higgs, porque o Higgs é uma partícula que tem interação, ele é neutro, ele tem um rastro muito difícil. Então, a dificuldade, muitas vezes, né, é limpar o background, porque você vai produzir muita coisa ali. Agora, a questão não é produzir, é saber ler. Então, é como você pode jogar 1000 diamantes na praia de Copacabana. A questão é achar. Eles estão ali. Agora vai procurar as pedrinhas de diamante, né, em toda a orla de Copacabana. Você acha um dia? Então, é um pouco a questão do background. O LHC vai ter um pouco isso. Você tem uma praia de Copacabana com algumas pedrinhas preciosas que você vai ter que achar. Então, a questão é limpar o background para poder ver exatamente o que você quer. Essa é uma questão complicada, que o pessoal tem sérias dúvidas de como olha. Então, a minha percepção, eu não sou experimental para te dizer isso, não, mas o que eu estou entendendo, assim, da experiência que vai ser colocada, é que esses eventos fóton tem que se ver uma maneira, o que será, como é que a gente pode tirar uma física de fóton-fóton, uma física fotônica, dentro do LHC? Então, essa questão é complicada por causa da máquina. A máquina é uma máquina de próton, não é uma máquina de Weisenberg. Então, como o Ricardo falou, esses eventos estão lá, mas eles são extremamente mascarados por um background que é muito pesado de outras coisas, que certamente a presença do Z0, do W+, é muito mais forte. Muitas vezes, aquilo que você quer ver como forma de bóson vetorial, o evento não te dá o bóson vetorial no estado final. Você vai ter que ver pela distribuição de quartos que vai sair pelos férmions. Então, vão se formar jets que podem estar indicando esses jets, da maneira que eles estão, a topologia desses jatos, é porque foram quarks que foram ejetados de algum tipo de interação menor. E aí você vai ter que fazer um trabalho de reconstrução. É como se você tivesse aqui um férmion e você vai entender, esse férmion, ele está aqui dessa forma, porque ele foi produzido numa reação assim, que aconteceu muito anterior, mas você não vai ter acesso direto aos bósons. Você vai ter acesso ao Shelton, que é uma máquina de quarks. Esse é o problema.
Agora, como é difícil você fazer uma máquina de bósons vetoriais, você botar assim, prioridade para os bósons vetoriais, até mesmo construir, o que é você construir um W ou um Z polarizado? No LHC não se sabe ainda fazer isso. Então, no fundo, o LHC você tem que ver o mundo através dos quarks. Então, ele é uma máquina praticamente que vai operar com quarks. Você, pela estrutura, pelos eventos de quarks que você vai ter que reconstruir. O LHC seria um mundo da carga elétrica ainda, no fundo, o fato do bóson ser carregado, bom. A supercondutividade que... eu diria, o LHC, cara, eu não diria nem que é da carga elétrica, é a máquina do quark. Do quark. Sim, mas ele tem carga elétrica, mas tudo bem. Para você conseguir essa alta colisão, é um eletromagnetismo de Maxwell, no fundo. Bom, sim. Que faz a energia... Está usando a interação, está acelerando por campo magnético. Não é interação fraca, não nada, que está fazendo isso a interação eletromagnética. É a interação de uma partícula carregada num campo magnético de 10 Tesla. A frequência de Larmor, né? Frequência de Larmor não, a frequência de síncrotron, para poder fazer o campo magnético muito forte. Você tem uma máquina com tal raio, você vai botar o próton ali e vai conseguir com aquele campo magnético levar ele para essa velocidade, que é a velocidade da luz menos um homem de bicicleta, menos, acho que dá 11 km por hora, né? Então, essa é a diferença, né? Entre a velocidade, então, que esse campo magnético consegue acelerar. Então, eu diria que é uma máquina que, pelo que a gente está entendendo, ela não vai privilegiar a física de fóton. Agora, quando você tem gama ray, não é prótons que estão chegando, partículas que estão chegando lá. São raios cósmicos, mas aí você tem raios cósmicos, você tem raios cósmicos que são formados, tá? Mas ali a interação dominante é eletromagnética. Sim, mas digamos, a origem também é que nem a LHC. São prótons, são partículas de bariônico, etc. Eu acho que não, porque a origem ali muito é o Bremsstrahl. E aí você não faz. Não é um acelerador que você vai pegar o próton com o próton que vai chocar, vai quebrar e vai quark, vai encontrar quark, não. É Bremsstrahl, são partículas extremamente aceleradas e elas irradiam pela aceleração. Então você não precisa nem colidir um próton com o outro. Ele pode se bicar de longe, mas só pela alta frequência, pelo alto impacto da interação, eles vão irradiar. Pela alta aceleração e desaceleração, eles vão irradiar na frequência. Mas não é uma máquina de quebrar próton. Na LHC não é duplo, por exemplo, você tem o Bremsstrahl, não tem... Mas o que domina no LHC é o próton quebrando o próton e explicitando os espaço. Comparando, estou perguntando, no raio cósmico, quando você vê que esses raios cósmicos do céu, vem lá, estrela, né? Daí entra aqui na atmosfera com uma velocidade acho menor que essa. É menor. O efeito relativístico aqui, que todo mundo faz uma continha aí em relatividade, gama, né? O efeito relativístico aqui, não, gama é o quê? 1 sobre 1 menos V2, né? Sobre C raios quadrados, né? De 1 menos V2 sobre C2. Quer dizer, aqui a gente está falando de 0,999999, né? Ao quadrado. Quer dizer, praticamente é 1 menos, esse aqui é 0,0099 ao quadrado, é 1 menos 0, é 1 menos 10 a menos 9 ao quadrado. Então esse aqui é 1 menos 2 vezes 10 a menos 9. Então esse cano aqui vai dar um fator assim, de 10, sei lá, 10, 8. Fator assim, de relativístico, fator de dilatação, fantástico, né? O mu, o fator é muito mais baixo, né? Que vem na alta atmosfera. Agora, esses eventos não são nem eventos atmosféricos. Esses gamma ray bursts são eventos, né, em regiões muito afastadas aqui da galáxia. Mas eles são sempre originários, segundo você fala, né? Mais forte. É mais forte para partículas de próton, combustível. É mais forte para Bremsstrahl. Mas digamos, o LHC não vai ter Bremsstrahl? Mas é fraco. Vai ter Bremsstrahl também. Fraco em relação ao outro. Não, fraco em relação ao Bremsstrahl. Fraco em relação ao Bremsstrahl. Aquele vento tem. É isso. Então, nós estamos colocando aqui que a estrutura de Young-Mills, então, ela está dando para nós essas auto-interações. Então, nesse sentido, quando a gente dá a teoria de Young-Mills, ela gera auto-interação entre os campos de Young-Mills. Está aqui, a auto-interação está aqui. Nós temos interação de três campos de Young-Mills entre si e de 4 campos de Young-Mills entre si.
Bom, tudo bem. Vamos fazer a outra coisa que eu digo. Outra que eu gosto de citar. Ricardo, tem falado uma coisa? O que é? Como você falou essa questão da decisão da alteração, que se referia ao termo do centro, né? O termo, você fez o teste com trilinear, com os vértices trilineares. Isso deve ser a precisão Muito pequena, menor ainda. É mais tênue ainda, porque G ao quadrado. Esse G, então, é o quê? Esse G é... Vou falar sobre isso. Esse G é a constante de acoplamento de Young Mills. No caso da interação eletrofrágil, por exemplo, é o ângulo de Weinberg, que é seno ao quadrado de θ na faixa de 0,23. É um número, em geral, pequeno. Que é você dá no regime perturbativo da teoria. A outra equação, então, isso aqui é o Lagrangiano que deu para nós essas equações de campo aqui. Nós já sabemos, então, como é que funciona. Agora, nós tínhamos feito na aula passada também as identidades de Bianchi. Tá? Demi, Kappa, mais Demi, Kappa, e mais Kappa, Demi. Então, tinha... Isso aqui dava para nós aquela equação que nós já tínhamos visto. Né? Demi, F, Mi kappa, Demi, F, kappa, Mi, mais D kappa, F, Mi, igual a zero. Que a gente pode escrever de uma outra forma. A gente pode pegar esse F, Mi, definir o dual dele, né? Que é meio do epsilon, Mi, kappa lambda, F, kappa lambda. A gente pode inverter essa relação. F, Mi, é menos meio do epsilon, Mi, kappa lambda, F, tio, kappa lambda. Colocando essa relação aqui nessa equação aí, a gente ganha. Essa equação também pode ser escrita dessa forma: Dmi, F, tio, Mi, igual a zero. Então essas aqui são as identidades de Bianchi, que são aquelas chamadas equações homogêneas de Young-Mills, que a gente estudou na aula passada. Elas davam o rotacional campo elétrico de Young-Mills e davam a divergência do campo magnético de Young-Mills. Tá, então essa aqui a gente trabalhou na aula passada, mas em notação não covariante. A gente hoje está simplesmente covariantizando. Quando nós introduzimos a matéria, isso aqui eu vou deixar como exercício, é um exercício que não é trivial, mas pode falar. Eu achei interessante, quando você bota a visão anticondicionista, é que você tem, dos campos coletivos, você tem ali o granular, para nós você tem um granular, mas um coletivo. E aí você só tem uma identidade Bianchi. Isso, você teria uma para os granulares e outra para os coletivos. Tem um conjunto de identidades de você tem cada uma deles porque só tem uma só tem mesmo do grupo de você teria duas. Tem mais liberdade. Quer dizer, você dá muita presença ao sentido coletivo, sabe? Assim, você dá presença com equações, né? Só uma duvidazinha, a segunda equação ali é equivalente à primeira, são... Isso aqui essas duas aqui são equivalentes. Isso aqui rotação. Não, desculpa, é em cima. Essa aqui. Essa aqui e a de baixo. Vem para cá. É a mesma coisa. Essa aqui, isso aqui é isso aqui. Aí, quando eu faço essa substituição desse cara pelo dual, eu venho para cá. Eu ganho essa mesma equação pode ser trazida para essa forma aqui. Então, essa equação é essa aqui. Lembrando sempre que aqui é a derivada covariante, que tem um comutador do amigo, tá? Zeta derivada. Isso aqui significa isso aqui para nós. Estou passando, tá? Essa relação aqui significa para nós Dmi, F, tio, Mi, mais ou menos, eu acho que é menos G, a Mi, F, tio, Mi, igual a zero. Significa isso aqui. Tá? Então, ou seja, a gente pode dizer, na verdade, claro, o F tio Mi A é um meio de epsilon Mi kappa lambda F kappa lambda F. A relação de polaridade não interfere com Young Mills. Isso aqui é igual ao espaço, é igual a Maxwell.
Então, essa equação me leva a essa equação que pode ser escrita dessa forma. Eu já estou concluindo essa parte. Na aula passada, nós também trabalhamos depois, né? A introdução da matéria e a introdução da corrente. E aí nós tínhamos visto que a presença da matéria, o fato do Yang-Mills estar acoplado com a matéria, estão lembrados que quando a gente coloca o Lagrangiano completo, né, o Lagrangiano de Yang-Mills, o Lagrangiano de matéria, mais Yang-Mills, né, a Yang-Mills com a matéria. Como a gente fez na aula passada, o Lagrangiano de Yang-Mills, então, é menos um quarto de F min A, F min A. Como a gente fez hoje. Depois a parte de matéria, que é mais separado e mi dmi. Então, psi. Onde está essa derivada que acopla, né, o campo de gauge com o setor de Yang-Mills, é dmi psi mais ig a mi psi. Então, claro que esse termo aqui, na verdade, esse termo aqui pode ser lido dessa forma. Psi barrado, gama mi, a mi, psi. Ele é lido dessa forma. Psi barrado, gama mi, ga, psi, a, mi, a. Então, faz o papel da corrente de Yang-Mills, matéria. Então, essa aqui é a corrente de matéria de Yang-Mills. É a corrente J. J, a corrente de matéria, índice A. Isso aqui é a corrente de matéria. Claro que então quando a gente faz a equação, tira a equação de Yang-Mills aí, a gente está obtendo isso aqui. A gente está obtendo essa equação. Que é dmi, F min, né, quando a gente deriva. Faz o princípio variacional aqui, a gente ganha aquela equação de Yang-Mills, e quando a gente faz o princípio variacional aqui, a gente está tirando desse lado essa corrente aqui. Isso aqui vai dar um Jni. Então, isso aqui é um Jni de matéria. Mas, esse termo aqui, ele é dmi, F min, mais Ig, ou menos G, né? Mais Ig. Desculpa, deve ter colocado alguma coisa errada ali. A mi, F min, igual a J mi, J de matéria mi. Então, se você observar, esse termo aqui, ele faz o papel, a gente pode escrever essa equação dessa forma: dmi, F min, fica sendo a corrente de matéria mais esse termo aqui, Ig, a mi, F min. Então, isso aqui mostra que a interação, a auto-interação dos campos de Yang-Mills, aqui eu só tenho Yang-Mills, e aqui eu tenho campos de matéria. Então, isso aqui gera, é o pedaço da corrente carregada devido à interação dos campos de Yang-Mills. Então, indiferentemente da teoria de Maxwell, onde a gente só tem corrente de matéria. O setor de Maxwell, o polo é neutro, não tem carga. Então, aqui na teoria de Yang-Mills, o campo de Yang-Mills ele não é neutro, ele tem um índice A, ele carrega, ele sofre transformação de gauge. O fóton não. O F min, eletromagnético, F min é igual a F min. Mas o F min de Yang-Mills ele transforma dessa forma. Então, ele não é neutro sobre o grupo de gauge. Ele vê a transformação de gauge, ele tem carga. E a presença dessa carga está me dando esse tipo aqui de contribuição para a corrente. Então, isso aqui